O Igor perguntou que na época da Bíblia tinha maconha? Tinha, e tem um templo, que é o templo de Arad. O Religion for Breakfast, inclusive, recentemente fez um vídeo especificamente sobre esse assunto, que é bem interessante. O vídeo ficou muito bom. Eu pretendo trazer esse tema para o canal também mais para frente. Mas é uma pesquisa, acho que talvez de 2000 já, não é tão recente, mas não é tão antiga também, que analisou os dois incensários, né, ou incensórios ali do templo de Arad, que é um templo atualmente em Israel, né? E você deixa eu mostrar aqui a imagem. Arad Temple. Já comentei aqui em outra live também, mas como você está perguntando, vale a pena o resgate aqui da informação. Aqui, ó. Esse aqui é o Santo dos Santos do Templo de Arad. O Templo de Arad, ele é assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma planta aqui que eu... Aqui, só que esse aqui tá com tanta coisa apontando. Aqui. É esse? Não, aqui eu não tô reconhecendo muito bem essa planta. Deixa eu pegar uma imagem que eu tô mais familiarizado aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Essa aqui tá boa. Ela tá pequena, né? Essa aqui pode ser. O Templo de Arad, ele tem uma estrutura no estilo mais ou menos do Templo de Jerusalém, que você tem essa área maior aqui, que é o pátio, a parte mais acessível do templo, e é onde tem, por exemplo, o altar para queimar coisa, né? Porque para subir a fumaça e tal. E aí você tem uma parte, você vai caminhar aqui é a entrada, né? Você entra, você tem a parte mais acessível, aí já tem uma restrição daqui para cá, que é uma área menor, que é o chamado santo, que é uma área que ela já tem um controle mais restrito, são menos pessoas que podem entrar aqui em datas específicas. E aí você tem o Santo dos Santos, que é uma câmara, né, menor ainda, que está aqui com as imagens divinas, ou a imagem divina, dependendo de como é que você interpreta arqueologicamente esse achado, que são as Macebot, né, as estelas, essas pedras erguidas que representam a divindade, muito parecido com a lápide que eu estava falando lá, que representa o morto também, né? Então você tem, não dá para saber quantos deuses eram adorados aqui, porque isso aqui é uma réplica, né? Quando foram, o templo é esse mesmo, e só que os incensórios e as macebotes são réplicas. As originais estão no museu de Israel, de algum museu de Israel. E aí, quando foi encontrado arqueologicamente isso, os dois incensórios estavam deitados, onde mais ou menos eles estão agora, bem próximo, e as estelas, as pedras erguidas, estavam em diferentes camadas na escavação. E eram três. Foram encontradas primeiro duas, e depois foi encontrada uma terceira. E aí, não dá para saber se nesse Santo dos Santos tinha uma estela representando um deus que foi substituída 3 vezes na história, por isso a gente encontra naquele sítio arqueológico 3 estelas, ou se havia, ou se houve simultaneamente pelo menos duas. Se realmente, enquanto estava funcionando o templo, 2 deuses, representados cada um por uma imagem divina, eram cultuados nesse templo. O argumento a favor disso é o fato de terem 2 incensórios, um maior e um menor, e você tem 2 macebá, uma maior e uma menor. Então pode ser, é algo que alguns arqueólogos argumentam, que esse templo fosse originalmente para 2 deuses, talvez Yahvé e Asherá, o deus tutelar de Israel e sua consorte, né, sua esposa, como a gente encontra em outros achados arqueológicos, como os vasos de Kuntilet Ajrud, as inscrições de Khirbet el-Kom, e por aí vai. Então, talvez esse templo fosse um templo de culto de Javé e Asherá, mas é uma hipótese, né? O fato é que eram 2 incensórios e em um deles, no maior, eles fizeram análise do resíduo do que era queimado aqui, tiraram amostras, né, e analisaram quimicamente o negócio. E no maior foram encontrados traços de incenso, principalmente, e algumas substâncias para fazer a queima lenta do incenso, resinas, coisas desse tipo, para controlar, né? Porque você coloca a coisa que você vai queimar ali e você coloca outras substâncias para controlar a velocidade de queima daquilo, para fazer a queima adequada do produto, liberar os aromas de uma forma mais controlada e agradável. Então, incenso é o componente principal, né? Frankincense, que é um tipo de incenso, né? E aqui, no menor, foi encontrado, de novo, isso aqui é uma réplica, tá? O original tá em algum museu. Então eu tô falando aqui, mas entendam que eu tô falando do que foi substituído. No incensório que estava lá originalmente foi encontrado esterco e
todos os componentes da maconha, né? Da cannabis. CBD, THC e... Qual que é o outro? O pessoal que estuda mais isso academicamente aí no chat puder trazer essa informação que vocês leram em algum lugar. Não é TDAH, não. THC, CBD. O CBD é o canabidiol, né? E qual que é o outro? Tem um outro C também. Bom, e o outro também? CBN? A rádio que toca notícia? Tem até um CBG também. Enfim, mas certamente CBD e THC. Deixa eu colocar aqui, ó, Arad. Aqui, THC, CBN, é isso mesmo. Valeu aí quem mandou o CBN, a rádio que toca notícia aí. Quem mandou? O Arnaud, ou... eu falo Arnaud, né, mas não é. Como é que é a pronúncia do seu nome? Galan. O sobrenome é Galan. Arnaud? Galan? Arnald? Galan? Mandou aí. Então valeu. Mas então aqui, ó. Encontraram aqui no templo de Arad, né? Um santuário judaíta de Arad. Encontraram cannabis e... Esse aqui é o artigo, inclusive, que é 2020, né? 2020. Eu tinha falado 2000, é bem mais recente. 2020. Aqui, ó. Então foi encontrado gordura animal, naquele de incenso, né? Gordura animal misturado com o incenso para controlar a queima. E no outro foi encontrado esterco, animal dung e THC, CBD e CBN. Então os caras queimavam ali essas substâncias até em contextos litúrgicos, em Judá. É um estudo bem interessante. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui também sobre isso. São infinitos vídeos que vão entrando para a lista, né? Mas depois, quem sabe, eu faço um vídeo falando sobre, que é publicado na revista do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, né, da cidade de Tel Aviv, em Israel. Não é especulação, não é blog, é coisa séria. O melhor que nós temos, um dos melhores canais, né, de estudos arqueológicos da área, publicou esse estudo em 2020. O Ângelo falou aqui, boa noite. O conceito de sacrifícios é algo que se desenvolveu em diferentes lugares ou tem uma raiz comum? No mínimo curioso todos pensarem que Deus se importa com animais mortos / pessoas. Mas não é que ele se importa com animais mortos. O sacrifício é algo que você dá para os deuses. Coisas de valor. Só que como que você coloca um touro nas mãos de Zeus? Então, simbolicamente, o que é feito é você transferir esse animal para outro plano, né, digamos assim. Isso é feito por meio da queima. A ideia do holocausto é muito interessante, porque você queima o animal e faz o animal subir para o céu. Então, simbolicamente, está muito evidente aí a ideia, né? Você está fazendo aquele animal chegar no Deus. O Deus está lá em cima, você faz ele subir. Como? Queimando e fazendo as cinzas, né? E a fumaça dele subir. Essa é uma expressão simbólica dessa transferência do animal para Zeus. Eles não estão vendo aquilo como um assassinato de um animal. E não necessariamente, né? Mas você está dando o animal para o Deus. Então é um presente. Não é que o Deus se agrada no animal morto. Ele se agrada no animal. Como que você leva esse animal para o Deus? Matando-o. Mas tem também alguns mitos gregos que parecem ser uma tentativa de justificar e de expiar a culpa de estar matando um inocente. Isso também acontece na mitologia. Alguns mitos, né, e ritualizações que são produzidas justamente para distinguir matar um animal para consumo humano, matar um animal para proteção da comunidade, matar um animal de sacanagem e matar um animal por um deus. Matar um animal por um deus, ele tem que ter uma carga de sacralidade completamente diferente das outras práticas. Então você ritualiza a coisa, você trata muito bem o boi, você coloca decorações em volta do pescoço do boi, você escolhe o boi mais bonito, aparece ali um sentido de valorização da vítima, justamente porque quanto mais valor a vítima tem, melhor a coisa que você está dando para o Deus. É como se você embalasse um presente para uma pessoa amada, né? Você coloca um laço, você melhora a apresentação daquele objeto, você pode preparar o momento de dar o presente. Você não pega o presente e bota na mesa, dei um presente para você. Você pode deixar uma luz mais intimista, né? Fazer um caminho de pétalas de rosa até o presente, sei lá. Da mesma forma que a gente elabora isso socialmente, essas coisas nas relações entre mortais, ritualisticamente, mitologicamente, as pessoas elaboravam isso também na relação com os deuses. Então, a ideia do sacrifício, ela é comum a praticamente todos os povos como propiciar, o ponto fundamental, acredito que seja esse, é propiciar os deuses, é manter uma boa relação, cultivar, né? O culto, ele tem essa mesma raiz da cultivo, e realmente você está cultivando uma boa relação ali com seres muito poderosos, que se você não cultivar, o cara pode te arrebentar, né? Pode deixar de chover, pode mandar uma chuva excessiva, pode fazer o vulcão entrar em erupção,
pode fazer uma doença surgir no meio de uma população, e por aí vai, né? Então, essa ideia básica de que existem agentes invisíveis, seres que agem sobre a realidade, diferentes dos mortais, são sobre-humanos, e que a gente precisa manter uma boa relação com eles, é a base dos ritos religiosos de qualquer povo. É claro que a coisa se complexifica muito para além disso, mas isso é digamos, o núcleo, eu acredito que seja o núcleo duro da religião. É o reconhecimento da existência de entidades invisíveis que têm poder para agir contra e a favor de você, e você elabora, codifica certas práticas, performances, façam a sua relação com esses seres ser positiva para colher os frutos dessa relação. E isso aparece, inclusive, na Bíblia mesmo, né? Apesar de ser muito criticado por algumas vertentes religiosas cristãs atuais e tal, a ideia da barganha, você chamar isso de barganha, né? Fazer uma coisa boa para o Deus te recompensar, por mais que isso possa ser criticado, né, e criticável teologicamente, isso é a base do desenvolvimento dessas relações, né? Ou pelo menos tá bem próximo da base, porque na Bíblia mesmo, no livro de Deuteronômio, por exemplo, você encontra a ideia de que se as pessoas ali, o povo de Yahvé, obedecer às suas leis, ele vai trazer a chuva. Se o povo não obedecer, ele vai fechar as portas do céu, reter a chuva. Isso é uma passagem de Deuteronômio que eu até cito na aula 1 ou 2 do Deus entre Deuses, e ela expressa pelo menos parte da mentalidade religiosa, né? É isso, se você não estiver de acordo, não cultivar bem a sua relação com a divindade, você vai sofrer prejuízos. Se você cultivar bem a relação com a divindade, você vai ter benefícios. Então, em alguma medida, a teologia da prosperidade, que é muito criticada, né? E criticável, e que eu faria uma crítica também a ela, não pode ser criticada como não bíblica. Ela tem raízes bíblicas. Talvez você possa fazer o argumento que ela tem raízes parcialmente bíblicas, que ela pega alguns textos e ignora outros. Mas aí todas as expressões teológicas possíveis e imagináveis fazem isso. Qualquer expressão religiosa lida seletivamente e com diferentes níveis de concentração, atenção e valorização com diferentes partes da sua tradição textual, seja no cristianismo, judaísmo, hinduísmo e por aí vai.